Adão viveu 930 anos, segundo Gênesis 5. Mas a morte entrou, como um veneno lento, corroendo por dentro algo que havia sido projetado para durar para sempre, e Deus os expulsou do jardim. Mas antes, e esse detalhe é extraordinário, antes de expulsá-los, Deus fez roupas de peles de animais e os vestiu. As folhas de figueira que eles costuraram não eram suficientes. Deus substituiu a cobertura improvisada deles por algo que exigiu morte. Um animal morreu para cobrir a vergonha humana. É a primeira morte registrada na Bíblia, e não foi a de Abel. Foi a de um animal sem nome, sacrificado por Deus para vestir os que haviam desobedecido. Muitos teólogos veem aqui a primeira sombra do sacrifício que viria milênios depois, mas Gênesis não explica, apenas registra e segue adiante. E o que veio adiante foi pior do que qualquer um poderia imaginar, porque o primeiro casal teve filhos, e em uma única geração, o dano se multiplicou de forma irreversível. Caim e Abel, os dois primeiros seres humanos nascidos, não criados. E o que aconteceu entre eles não foi uma rivalidade qualquer. Foi algo tão sombrio que estabeleceu um padrão que a humanidade nunca mais conseguiu quebrar. Ambos trouxeram ofertas a Deus. Abel, pastor de ovelhas, trouxe as primícias do rebanho, os melhores animais, a gordura, o que havia de mais valioso. Caim, lavrador, trouxe frutos da terra. Gênesis 4:4-5 diz que Deus atentou para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. O texto não explica exatamente por quê, mas há uma pista sutil. O hebraico diz que Abel trouxe dos primogênitos e da gordura. Primícias, o melhor. Para Caim, diz apenas que trouxe do fruto da terra, sem qualificação, sem o melhor, sem as primícias. A diferença não estava no tipo de oferta, estava na atitude por trás dela. E a reação de Caim, quando sua oferta foi rejeitada, revela algo terrível sobre o que já estava acontecendo dentro do coração humano. Ele ficou irado, o rosto dele descaiu, e Deus, num gesto de misericórdia que quase ninguém comenta, falou diretamente com ele. Por que estás irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É uma das frases mais reveladoras de todo o Gênesis. Deus está descrevendo o pecado como uma entidade viva, agachada na porta, esperando o momento de atacar. E dizendo a Caim, você pode vencê-lo, você tem escolha. Caim escolheu. Convidou Abel para ir ao campo e lá, longe de qualquer testemunha, matou o próprio irmão. O primeiro assassinato da história humana. E não foi entre estranhos, não foi entre inimigos, foi entre irmãos, sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne. E quando Deus perguntou, onde está Abel, teu irmão? A resposta de Caim ecoou a mesma incapacidade de Adão. Mas pior, não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Adão pelo menos admitiu que comeu. Caim mentiu. E além de mentir, desafiou. Em uma geração, a humanidade passou de se esconder de Deus para confrontá-lo. Se você acredita que essa história continua mais atual do que nunca, comente, nada mudou. E aqui, Gênesis acelera. Os capítulos 4 e 5 cobrem séculos em poucos versículos. A linhagem de Caim se expandiu, cidades foram construídas, a metalurgia foi inventada, a música surgiu. Tubal-Caim forjava instrumentos de bronze e ferro. Jubal tocava harpa e flauta. A civilização avançava, mas a violência avançava junto. Lameque, descendente de Caim, se gabava para suas esposas. Matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. E acrescentava, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. A violência deixou de ser um ato de descontrole, tornou-se orgulho, identidade, cultura. Enquanto isso, em paralelo, Gênesis traça outra linhagem. Sete, o terceiro filho de Adão,
e seus descendentes. E no meio dessa genealogia aparece uma frase quase perdida. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto a linhagem de Caim construía cidades e fabricava armas, a linhagem de Sete orava. Dois caminhos, duas civilizações crescendo lado a lado, e Gênesis está preparando o terreno para algo catastrófico. Porque quando chegamos ao capítulo 6, o texto muda de tom completamente. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Toda, só, continuamente. Três absolutos numa única frase. O diagnóstico não deixa margem. E então vem o versículo mais sombrio de todo o Gênesis, talvez de toda a Bíblia. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Pare e processe isso. O mesmo Deus que moldou Adão com as próprias mãos, que soprou vida em suas narinas, que plantou um jardim para ele, que trouxe os animais para ele nomear, que construiu uma companheira para ele do seu próprio corpo. Esse Deus agora se arrepende de tê-lo criado.